Glória a Deus, igreja. Espero que nessa noite Deus te pegue aí no seu assento, pegue você e faça você entender o que Ele quer para você, o que Ele tem para você, assim como Ele falou comigo, Ele fale com você nessa noite. Quero compartilhar com você uma palavra maravilhosa. Você vai sair daqui muito feliz. Se você é espiritual, você vai sair daqui regozijando com essa palavra. Uma palavra poderosa que veio de encontro ao meu coração de uma tal forma e confirmada por Deus, porque eu sempre peço para que Deus confirme, e maravilhosamente Deus tem confirmado essa palavra. Essa palavra vai ter o título, para você ter uma ideia, vai ter o título, que é agora mesmo, foi agora, no culto agora que Ele me deu esse título, eu não tinha o título para essa mensagem, mas vai ser, me mostre o que acontece, simplesmente isso, porque foi a primeira palavra que o ministro de louvor disse aqui, o Aloysio, ele pediu, o pastor Luiz pediu para que Deus mostrasse o que acontece para ele. Eu pedi para Deus, eu quero pregar para a tua igreja, mas eu quero pregar a palavra que veio de ti. Eu não quero inventar uma palavra para a tua igreja. E nessa noite, se você for espiritual, você vai sair daqui vibrante de alegria. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida, que a palavra do Senhor era poderosa. Abra a palavra do Senhor em Gênesis 12, Gênesis capítulo 12, vamos ler o verso número 1. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É impressionante como Deus fala conosco, em certas passagens que você não acha que tem coisa para você, mas quando você começa a olhar com os olhos espirituais, Deus fala, tem uma mensagem para você nesse versículo, e eu quero que você veja, eu quero que você entenda a minha palavra, eu quero que você compreenda aquilo que eu quero para você, e é isso que Deus fez comigo, e vai fazer com você também. Gênesis 12, a palavra do Senhor diz para Abraão, é uma ordem para Abraão, ele disse assim, vamos ler juntos, o apóstolo leu comigo essa passagem, por isso que eu estou te dizendo, que é maravilhoso, você entender que Deus está falando com você de uma forma poderosa. Então, o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige a terra que eu vou te mostrar, Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua casa, da tua parentela, deixa tudo o que você está fazendo, esquece do teu passado, porque eu tenho coisas novas para te mostrar, e eu vou te mostrar. É isso que Deus vai fazer nessa noite, Ele vai te mostrar, Ele vai fazer você caminhar com Ele essa noite, Ele vai falar para você, venha, pare tudo o que você está fazendo, venha comigo, porque eu estarei com você, e eu vou te mostrar o que eu quero para você, eu vou te mostrar o que eu tenho para você, eu vou te mostrar o que você vai fazer depois que eu te mostrar aquilo que eu tenho preparado para você. E espero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Toma um assento em nome de Jesus. Abraão, o que você está fazendo, Abraão? Pare tudo que você está fazendo, Abraão, e preste atenção. É isso que Deus está dizendo. Preste atenção, Abraão. Você está fazendo muitas coisas. Você tem uma vida. Você tem desejos e sonhos. Você tem muita lista de coisas. Você tem oração que eu ouvi. Eu sei da lista dos teus desejos, Abraão. Mas presta atenção, Abraão, porque eu não vou falar. Abraão, eu não vou falar. Se você veio nessa noite aqui falando assim, Senhor, fala comigo o que eu quero saber, o que o Senhor tem para falar comigo nessa noite. Ele está falando para você que eu não vou falar, eu vou mostrar para você, porque falar é uma coisa, mostrar é outra. Falar eu posso falar, mas mostrar é diferente. Mostrar é eu levar você, é eu estar com você e dizer, eis aqui, eu tenho para você, está aqui, eu estou te mostrando, é seu, é para você, eu vou te dar, ande comigo, venha comigo que você vai ver. Venha, Abraão, não pare, venha.
Falar é uma coisa. A gente vem atrás da palavra, a gente vem atrás da direção, mas Deus nessa noite está dizendo, diga para a minha igreja que eu quero mostrar para ela, eu não quero simplesmente dizer, eu vou mostrar para ela o que eu vou fazer, eles verão a minha ação direta, eu mostrarei para eles o que eu vou fazer na vida deles. E será coisas grandiosas. Será coisas grandes. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisas maravilhosas para te mostrar, ainda que você não percebeu. Abraão então segue, vai para cá, para onde Deus está enviando, mas ele não viu nada. Ele está pela palavra, ele está pela fé, ele está indo porque ele sabia que Deus ia mostrar para ele. Ele tinha certeza. Passaram-se anos e anos e anos, a promessa foi se cumprindo, ele foi vendo a casa dele sendo mudada, ele foi vendo as coisas mudando na casa dele, de repente ele viu uma esposa que era estéril, ser mãe, ele foi tendo tudo o que ele não sequer sonhava ter, não estava na lista de desejo, ele não pediu, ele não sabia como fazer, mas Deus foi fazendo coisas diferentes que ele imaginava. Às vezes você tem lista de desejo, você orou lá, Senhor, eu quero trocar minha casa, Senhor, eu quero trocar meu carro, Senhor, eu quero encontrar uma companheira, Senhor, eu quero mudar meu casamento, Senhor, eu quero mudar minha família, Senhor, eu quero mudar minha filha, eu quero que o Senhor mude, meu pai, isso aqui, eu quero que o Senhor mude isso, eu quero que o Senhor mude aquilo, mas talvez você não tenha visto ainda a ação de Deus na sua vida, mas Deus está falando para você, eu vou te mostrar, não desista, porque eu vou te mostrar o que eu vou fazer na vida do teu filho, eu vou te mostrar o que eu vou fazer lá na tua empresa, eu vou te mostrar o que eu vou fazer na tua casa, eu vou mostrar para você, eu não vou dizer o que eu vou fazer, eu vou mostrar o que eu vou fazer, eu vou demonstrar para você. Seria interessante ele falar para Abraão assim, Abraão, olha só, vem aqui meu amigo, eu tenho uma obra grande para fazer para você, eu vou te dar umas listas aqui. Olha, primeiro, eu vou fazer com que a tua esposa tenha filhos. Eu vou fazer mais, Abraão. Eu vou te mostrar uma terra, eu vou te mostrar, sabe, lugares maravilhosos, isso será tudo teu. Ele poderia estar fazendo lista e dizendo para Abraão, olha só, Abraão, olha só o que eu vou te dar, ou spoiler, como o pastor acabou de dizer, ele podia dar vários spoilers para Abraão. Vários. Mas Deus não é Deus de spoiler. Deus, ele não simplesmente fica aguçando o seu desejo, sabe? Ele não quer só que você sonhe. Ele não quer, sabe, quando alguém fala para o filho, filho, quando você fizer 18 anos, eu vou te dar um carro. Se você passar na universidade, se você passar no vestibular, eu vou te dar um carro de presente, filho. Aí você fica esperando, você fica ali imaginando o carro, você fica com os desejos, nossa, eu vou ganhar um carro do meu pai, eu vou me esforçar, eu vou fazer tudo. Aí chega, passa seus anos, passa o tempo, o seu pai já está com outra condição, o seu pai não tem mais como te dar o carro, mudaram os seus tempos, mudaram tudo, não tem como fazer, a geografia mudou, tudo mudou, os pensamentos mudaram, tudo, a marca daquele carro que você queria, você pensava lá no começo, quando ele te disse que daria um carro, você pensou lá no BMW, marca tal, modelo tal, então você sonha dirigir aquele carro, você todas as noites dorme pensando naquela marca, naquele carro, mas a marca lá na frente saiu de linha, saiu de produção, não existe mais o carro que você sonhou. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você sonha antecipado, pode ser que muitos dos seus sonhos não venham a se realizar, porque o tempo passa, as coisas mudam, as circunstâncias alteram, então Deus está falando, eu não vou te dar uma lista do que eu vou fazer, eu vou levar você comigo, eu vou fazendo e você vai vendo, eu vou fazendo e você vai vendo, todas as vezes que você estiver comigo, você vai ver o que eu estou fazendo. Eu não vou falar para você o que eu vou fazer, eu vou mostrar para você o que eu tenho capacidade para fazer. É diferente falar. Eu posso falar 1000 coisas para você nessa noite, mas Deus vai mostrar para você na prática aquilo que você ouviu aqui. É diferente, talvez a cor muda, talvez aquilo que você sonhou até hoje não saiu do papel. Sabe por quê? Porque é o seu desejo, é o seu desejo, não foi o que Deus disse que ia fazer,
Deus não te disse que ia fazer, porque o que Deus vai fazer, Ele vai mostrar para você. Deus não é falastrão. Deus é Deus de mostrar. O povo sai do Egito. O povo sai do Egito com muitos sonhos. Terra que emana leite e mel. Eles conversavam, nós vamos agora para um lugar maravilhoso, lugar de delícia. Deus está nos libertando para levar para a nossa casa. Agora a gente vai morar. E de repente, o que acontece? Eles atravessam o rio, o Mar Vermelho, eles atravessam e chegam no deserto. E nada do que eles sonhavam estava à frente deles. Nada do que eles queriam estava à vista deles. Eles só viam areia, eles só viam terra, eles não viam comida. Eles lembravam do passado, queriam voltar, porque os desejos deles eram maiores do que a realidade. Porque Deus falou, eu vou mostrar para vocês, eu simplesmente vou mostrar aquilo que eu tenho para vocês. É só você ter paciência. Espera que você vai ver o que Deus tem para você. Não fique só sonhando, não fique só colocando lista, Senhor, ou na oração, você talvez, até hoje, tudo que você sonhou, tudo que você orou para Deus, não aconteceu. Porque Deus não tem compromisso com lista. Deus não tem compromisso com a sua oração, com o seu desejo, com a sua mente, aquilo que você coloca, mentaliza. Deus não tem compromisso com isso. Ele tem compromisso com aquilo que Ele disse. Eu vou mostrar para você, eu simplesmente vou mostrar aquilo que eu vou fazer para você. É diferente. Então Ele fala para Abraão, Abraão, sai da sua casa, Abraão, sai da sua parentela, porque eu vou te mostrar aquilo que eu vou fazer na sua vida. Eu vou mostrar para você. E Abraão não via nada. Abraão andava, peregrino. Aí um belo dia Deus deu o filho para ele, Isaac. Aí ele está com o filho Isaac, meninão. Aí Deus fala assim para ele assim, agora sobe no monte, como o apóstolo acabou de dizer, sobe no monte e vai lá, entrega o seu filho em sacrifício para mim, me dá o seu filho. É totalmente diferente, porque ele estava fazendo uma prova, um teste com Abraão, para ver aonde estava o sonho e o desejo dele, para ver se tinha compatibilidade, para ver se era compatível com aquilo que Deus estava querendo mostrar para ele. Ele queria saber se o sonho de Abraão era o mesmo sonho dele. Deus sonda o nosso coração. Ele sabe quais são os nossos desejos, o que nós pedimos para Ele sabe. Mas todo dia Ele vem, todo dia Ele aparece. E todo dia Ele testa o nosso coração, para saber se aquilo que nós temos de desejo é o mesmo que Ele tem para mostrar para nós. E muitas vezes não é. Muitas vezes não é aquilo, porque não era desejo de Abraão, não era desejo de ninguém levar um filho para sacrificar, mas Deus pede, Abraão, sobe um monte e sacrifica o teu filho para mim. Não era desejo, mas Abraão não sabia, não imaginava que Deus queria mostrar para ele, que aquele lugar, que era o monte do sacrifício, era um monte santo. Aquele lugar onde Ele pediu para que Abraão subisse, já era a terra da promessa. Eu quero dizer nessa noite para você, talvez você não saiba, mas você já está no lugar da promessa e você não sabe. Você já está no lugar da adoração, mas você não sabe. Você já chegou no lugar que Deus quer te mostrar, mas você não sabe. Deus te deu uma família, Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, Deus te deu filhos, Deus te deu muitos amigos, muitos lugares, muitas conquistas, mas talvez você ainda imagina que tem coisas maiores para receber, e Deus está dizendo, não despreze aquilo que eu já te dei. Você já está no lugar e você não sabe, você ainda não viu aquilo que eu vou fazer, você ainda não tem ideia do que eu vou fazer na tua casa. Eu já te abençoei, eu já te dei o lugar, você já está no lugar da bênção, mas você ainda não sabe. Foi assim com Ruth. Imagina Ruth, Noemi passando fome. Aí Noemi fala, vai lá no campo de Boaz, vai lá, porque lá tem uma plantação imensa. E ela chega no lugar que a Noemi mandou, e começa atrás das carruagens. Assim que as espigas caíam, ela colhia. Ela estava colhendo espiga, mas ela não sabia que no lugar que ela estava colhendo espiga era o lugar que era dela. Ela pensou que estava colhendo espiga no lugar que não era dela, numa terra que ela não tinha, no lugar que ela não possuía, mas era dela o tempo todo. Só que ela não tinha sabido disso. Ela não sabia que o lugar que ela estava era o lugar
da promessa. Ela estava no lugar da promessa e não sabia. Deus te colocou nessa família porque é o lugar da tua bênção. Deus colocou você nessa empresa porque é o lugar da promessa que Deus te fez. Deus colocou você naquela escola porque é o lugar que Deus tem você, para fazer você uma bênção naquele lugar. É o lugar da tua promessa e você não sabe. E o povo andando no deserto, eles ficaram murmurando. Lá em Número 16 diz que o povo chegou, em Êxodo 16 diz que o povo chegou naquele lugar, Êxodo capítulo 16, e começou a falar: olha, nós temos saudades daquilo que a gente tinha. Eles estavam com saudades daquilo que eles tinham, mas eles não levavam em conta que a escravidão também eles tinham. Eles tinham comida, eles tinham temperos, eles tinham sabores, mas eles não tinham liberdade, eles não podiam fazer o que eles queriam. Mas eles olhavam aquilo que Deus prometeu e achavam que era desprezível. Eles achavam o lugar que eles estavam como desprezível, mas era o lugar da bênção, eles não sabiam. Quantas vezes a gente acorda pela manhã, olha tudo que a gente tem, a gente já está no lugar da promessa. A gente olha para a nossa família, a gente já está na maior promessa que nós poderíamos ter. Quantas noites a gente já para pensar em sonhos futuros, sem pensar que você já pisa no solo que Deus te deu. Aí você fica: Senhor, se o Senhor me der, nessa noite eu estou dizendo para você, Deus vai mostrar para você aquilo que Ele já te deu, vai mostrar para você aquilo que Ele já colocou na sua mão. Deus não colocou você em lugar para ficar só olhando o que Ele vai fazer para você. O que Ele vai fazer para você depende de que você faça também junto com Ele. Olha só, Moisés, ele subiu no monte, lá em Êxodo 20, 19, 25, 24 em diante. Ele subiu no monte, aí Deus fala com ele, uma longa conversa. Aí você começa a ver Deus falando para ele os mandamentos, as leis, as ordenanças. E lá no capítulo 24, verso 12, Êxodo 24, 12, ele vai falar assim, olha, se quiser colocar para mim, por favor, só para o pessoal entender. Ele vai falar assim, olha só, então Yahvé disse a Moisés: sobe no monte e vem até mim, 24, 12, fica aqui. E o que Deus vai fazer? Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés não teve trabalho de nada. Aqui, nessa passagem, nesse momento, ele recebeu as placas, ele recebeu os mandamentos, ele não fez absolutamente nada, simplesmente Deus entregou para ele pronto. Deus pegou pronto e entregou para ele. Toma, prontinho para você, leva. Aí, lá no capítulo 32, ele está descendo. O que acontece quando ele desce? Ele vê o povo todo lá rebelde, idolatria pura, o povo já não tinha mais o coração em Deus. Aí, Moisés simplesmente pega e quebra aquelas tábuas. Quando vem de graça, o povo não vê. Sabe, quando você recebe algo que você não fez junto, o povo não valoriza. Ninguém viu a lei sendo escrita, ninguém viu as pedras sendo lavradas, ninguém viu a operação. Quando você não vê, quando Deus não mostra para você, você não valoriza. As palavras foram ditas, foram entregues, a tábua foi entregue, Moisés desce com as tábuas, o povo lá não sabia de nada, o povo recebe. Quando ele encontra o povo já estava tudo rebelde, tudo longe de Deus. E aquelas tábuas que Deus fez sozinho foram quebradas. Deus fez tudo para ser quebrado. Mas isso vai mudar, porque lá no capítulo 34, de Êxodo, verso número 1, veja agora as coisas mudando. Olha, dá uma olhadinha comigo, 34:1. Então Yahvé solicitou a Moisés: corta, Moisés, as tábuas de pedra. Corta, Moisés. Começa a trabalhar na tábua, corta ela, do tamanho que eu vou te mostrando. Vai cortando, põe a mão na pedra, talha a pedra. Lá em Êxodo 24:12 não foi assim. Simplesmente Deus pegou as tábuas, escreveu nelas, entregou
Moisés não fez nada, só ouviu. Sabe, às vezes a gente vem aqui e só ouve. E a gente leva para casa as palavras, mas não se vê, não se realiza. Sabe por quê? Porque Deus quer que você faça junto com Ele. Deus quer que você tenha participação. Vai lá, corta as tábuas, que eu vou escrever nelas. Você corta a tábua, eu escrevo. Você prepara o lugar, eu coloco as palavras. Deus poderia fazer tudo sozinho, como fez no começo. Deus fez tudo no começo sozinho, não precisou de ninguém, de nada. E o que aconteceu? O homem se rebelou. A gente precisa ver, mas ao mesmo tempo que a gente precisa ver, a gente precisa trabalhar junto. Capítulo 34, o povo se rebela, Moisés fica bravo. Moisés fica bravo, começa a questionar: Senhor, o povo é rebelde demais, porque o Senhor fez isso comigo, eu não mereço, eu quero consertar a minha casa, eu quero consertar a minha família, mas o Senhor está fazendo isso comigo, eu não mereço ter uma casa destituída, sabe assim, uma família que não está ajustada, uma família desajustada, eu não mereço estar num lugar que não é bênção, eu não mereço, eu quero que o Senhor transforme aquilo. Sabe o que Deus falou para ele? Sabe o que Deus disse para Moisés? Aí Moisés falou: Senhor, o Senhor vem comigo. Aí Deus falou: tá bom, eu vou. Só que assim é eu e você. É você e eu. Você e eu. E aí Moisés falou: tá bom, é nós dois. É o Senhor comigo e eu com o Senhor. Porque se o Senhor não for, eu não vou. Eu fico. É o Senhor e eu. Eu e o Senhor. O Senhor e eu. Eu e o Senhor. É Senhor e você. Você e o Senhor. Quem vai mudar a casa. Quem vai fazer as coisas transformar. E quem vai ver as coisas no futuro vai ser você. Você e Deus. Deus quer cooperação sua nessa noite. Deus quer te mostrar. Mas Ele quer você junto. Deus quer que você talhe a pedra, prepare o lugar, para que Ele venha e coloque a sua palavra ali. Sabe, Deus quer mostrar para você. Deus quer te levar a um outro nível. Ele não quer simplesmente falar para você que você venha para a igreja e ouça a palavra que é uma bênção, mas Ele quer que você vá e veja, que você participe daquilo que Ele está fazendo. Veja, lá em número 16, quando o povo reclamou, Deus disse que mandaria para eles aquilo que eles queriam, ou seja, eles queriam carne, mas Deus disse: eu vou mandar pão. Lá no verso número 12, se eu não estou falhando a memória, verso número 12 de Números, olha só, a seguir Moisés mandou, Números 16, 12, chamar Datã, Abirã, Êxodo 16, 12, perdão, Êxodo 16, 12. Êxodo 16, 12. O povo estava reclamando, e ele falou assim: eu ouvi a murmuração dos filhos de Israel. Diz-lhe, pois, que no crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartarei do que, igreja? Vos fartarei do que? Pão. Agora vai para mim, por favor, no verso 31. Verso 31 do mesmo capítulo. E a casa, do que Deus chamou? Só para a gente recapitular, para não ficar longe, para você estar comigo aqui, junto na mensagem. O que Deus daria para eles? De manhã carne, no crepúsculo carne, e de manhã o que? Pão. Deus chamou o que? Pão. Mas olha só, a casa de Israel deu aquele alimento o nome de mã. Por quê? Porque mã significa, o que é isso? Nós pedimos carne, mas o Senhor nos dá algo estranho. Mas Deus colocou um nome de pão em algo que era totalmente estranho. Era uma névoa que cobria o deserto, não parecia com nada a não ser uma névoa. E quando você chegava perto, parecia coentro, é isso mesmo? Tinha gosto de coentro, não tinha gosto de pão. Não parecia com pão, não era pão, não tinha gosto de pão, não aparecia. Ou seja,
Deus não faz aquilo que a gente quer, Ele faz aquilo que é para nos surpreender, de uma forma que nos ensine aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Ele põe um nome, nós colocamos outro. Ele nos dá a bênção, nós transformamos em maldição. Ele nos dá formas de escapar, e nós chamamos de tribulação. Perceba, Ele está nos livrando, e nós chamamos o livramento de Deus de tribulação. Ele está nos tirando do lugar ruim, nós chamamos aquilo de perca. Ele está nos dando algo bom, e nós chamamos de ruim. E nós perguntamos para Deus, o que é isso que o Senhor está fazendo? Mas Deus deu o nome de pão, e o povo deu o nome de maná. Deus nunca chamou aquilo de maná, Deus chamou de pão. Para Deus, aquilo sempre foi pão, sempre foi pão. Nós chamamos o pão diário de Deus de coisas estranhas. Nós perguntamos a todo momento, toda manhã, quando a gente se levanta, que a gente começa, e Deus começa a operar, a mostrar o que Ele quer fazer na nossa vida, a mostrar o seu milagre na nossa vida. Nós chamamos para Deus num lugar, numa oração, e dizemos, Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que é isso que o Senhor está fazendo? Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Sabe por quê? Porque você ainda não viu o que Ele tem para fazer na nossa vida, para que Deus tenha, o que Deus tem para fazer na sua vida. E o que Ele está, você não entendeu o que Ele está fazendo na sua casa, você não entendeu o que Ele está fazendo na sua vida, mas Ele está te mostrando, Ele está te mostrando. Ele mostrou aquele alimento para o povo, e toda manhã que o povo acordava, ele via aquela coisa estranha, que para Deus era pão, mas que para eles era uma coisa totalmente diferente de pão. É assim que acontece, apóstolo. É assim que acontece, igreja. É assim que acontece com a nossa vida. Deus nos dá os pães de cada dia, toda manhã, todo dia Deus vai lá te dar o pão. Deus está te livrando e você está entendendo nada. Deus está te mostrando o escape e você está ali lutando com Deus. Pare de lutar com Deus. Pare de lutar com Deus. Entenda o que Deus está te mostrando, entenda o que Deus tem para você, entenda os milagres de Deus na sua vida, entenda que Deus todos os dias está ali, todos os dias, Deus está mostrando para você. Ele tem muita coisa para mostrar, mas você tem que ir com Ele, sabe? Porque se você não for com Ele, glória a Deus, igreja, glória a Deus. Porque se você não for com Ele, você não vai entender. Se Deus não estiver do seu lado, Ele vai estar operando e você não vai estar entendendo. Todas as vezes que você vê algo que você não entende, diga, Senhor, glória a Deus, porque eu vou colocar as minhas mãos aí, eu vou colocar isso num pilão, eu vou socar, eu vou assar, eu vou cozer, e aquilo que eu acho que é desprezível, eu vou transformar no pão mais gostoso do mundo, porque eu vou trabalhar nesse pão, naquilo que eu não compreendo, e vou transformar num alimento maravilhoso para a minha vida. Mas se você quiser pronto, não virá. Não, porque Deus não lhe dará nada pronto. Deus não vai te dar nada pronto. Deus não vai te dar a mulher do seu sonho, não. Deus vai te dar uma mulher para que você e ela se transforme no casal mais lindo dessa terra. Deus não vai te dar filhos preparados para a vida, mas você vai preparar os teus filhos para essa vida. É você que coloca no pilão, minha querida. Não é Deus. Não é. Números 11, verso 8. Veja se não é isso. Números 11, verso 8. Veja o que Deus disse. Quais as instruções que Deus tem para aquilo que era desprezível. Aquilo que o povo não compreendia, o que estava acontecendo. O que é isso, Deus, que você está fazendo? Aí Deus fala para eles assim, ó. Olha só. E o povo espalhava-se pelo arraial para recolhê-lo.
e triturava no moinho manual, socava em um pilão, depois cozinhava o maná, com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Ah, como é maravilhoso! Às vezes você chega em casa e quer comer um bolo, não é isso? Aí você olha para a tua cozinha, você quer comer aquele melhor bolo, não é isso? Ah, que bolo gostoso, eu estou com vontade de comer um bolo. E você vai na sua despensa e só tem trigo. Tem o pacote de trigo, tem ali o forno, tem as bandejas, tem tudo preparado, mas não tem o bolo. Mas você quer o bolo, você não quer o trigo, você não quer a assadeira, você não quer o forno, você quer o bolo. Deus está dizendo nessa noite, eu vou te dar o forno, eu vou te dar as amassadeiras, eu vou te dar o trigo, eu vou te dar tudo que você precisa. Agora vai lá você, põe a mão, começa a amassar, começa a bater, começa a fazer o bolo, começa a preparar, porque vai sair coisa boa, vai sair coisa maravilhosa. Eu não vou te dar o melhor marido, mas você vai buscar e vai trabalhar nele. Eu não vou te dar a melhor esposa, mas você vai trabalhar nela. Eu não vou te dar filhos bonitinhos, bonzinhos, você vai trabalhar na sua casa. Sabe qual é o problema? A nossa lista de sonhos e desejos não tem isso. Não tem. Não tem. Só tem a marca, o modelo. É como você chega na padaria Chips. É como você chegar na padaria Santa Helena de Suzano. Você chega lá, o pãozinho de queijo já está molezinha. Você chega lá, pega o pãozinho de queijo e pesa. Lá, você vai para o caixa, mas antes de chegar no caixa, está abertinho ali, você já começa a comer. Ou seja, depois você pagou também, pode ser. Você pagou, acabou de pagar, mas você não aguenta chegar na sua casa. Você começa a abrir o saco, você começa a comer. Você quer coisa instantânea, você quer coisa pronta. Você não vê a hora de comer a coisa pronta. Mas Deus nessa noite está dizendo, eu não vou te dar nada pronto não. Você vai preparar, eu não vou te dar nada pronto não, você vai comigo, eu vou junto, mas você vai junto, você vai fazer comigo, eu vou te dar a lei, mas você vai cortar a pedra, eu vou te dar o pão, mas você vai mexer na massa. O problema é que nós não estamos acostumados com isso. Nossas orações são miojo. As nossas orações são igual miojo, instantânea. Aí você coloca um ovo no miojo para poder ficar melhorzinho. É ou não é? Sim ou não? Mas Deus nessa noite falou assim, eu não quero mais isso. Não quero. Eu quero te mostrar o que eu tenho para você, mas você vem comigo. Eu vou te dar aquelas listas de desejos que você tem, mas você vem comigo. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, mas você vem comigo. Vem comigo. Vem junto. Vem. Eu vou te dar uma família, Abraão. Eu vou te dar uma família, Abraão, mas vem comigo, Abraão. Eu vou te dar uma terra, Abraão, mas vem comigo, Abraão. Sai, deixa para trás tudo que você tem, vem comigo que você vai ver. Venha, vai com o Senhor essa noite, vai para tua casa com Ele, acorda com Ele, chama Ele e fala, vem meu Deus, porque nós faremos coisas grandiosas juntos. Vem, Abraão, comigo que eu vou te fazer coisas grandes, Abraão. Eu te darei uma grande nação, Abraão, eu te darei muitos filhos, você vai ver o tanto de bênção que eu tenho para você, Abraão, mas vem comigo, porque eu quero te mostrar. Eu não vou dizer o que eu vou fazer na sua vida, mas eu quero ter a honra de mostrar aquilo que eu vou fazer. É só você vir comigo, que você verá o meu poder. Vai com Deus, ande com Ele, caminhe com Ele, porque Ele não é um pai que promete, Ele não é um pai que fala, Ele é um pai que mostra o que Ele está fazendo na sua vida. Mas se você for carnal, se você não for espiritual, sinto muito. Se você não for espiritual, eu sinto muito. Você não verá aquilo que Deus tem para você.
Porque todas as manhãs existiam aqueles que saíam da sua barraca, que saíam da sua tenda e olhava aquilo que era desprezível, colocava num homer, levava para sua casa, colocava num pilão, socava e transformava num bolo maravilhoso. Tinha muitos que faziam isso. Mas tinha também aqueles que saíam pela manhã, olhavam aquilo e diziam para Deus: o que é isso, Senhor? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor trouxe aqui nesse lugar? O que o Senhor está fazendo com a minha vida? O que o Senhor fez? Por que o Senhor tirou a gente daquele lugar que a gente estava? Aí eles saíam da sua tenda, começavam a pisar, começavam a pisar em cima do maná. Eles caminhavam sobre o maná. Todos os dias eles saíam reclamando, e todos os dias eles pisavam no maná. Deus com o maná ali, e eles pisando em cima do maná, desprezando o maná de Deus, porque não entendia que aquilo que para muitos era desprezível era o pão da vida. Eles não entendiam que aquilo que eles estavam rejeitando, que para eles não tinha sabor, que para eles não tinha gosto, era o pão transformador, o pão da vida, aquilo que geraria para eles a eternidade e tudo que eles precisavam para viver uma vida com Deus. Eles precisavam do maná para sobreviver, mas eles desprezaram o maná, pisaram. Então nessa noite, meu irmão, Deus vai te mostrar sim o que Ele vai fazer na sua vida, mas não coloque nome errado naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não mude aquilo que Deus chamou. Quando Deus chamou de bênção, é bênção. Quando Deus chama de milagre, é milagre. Quando Deus chama algo pelo nome, é aquele nome que representa a realidade daquilo. Não transforme o que Deus está fazendo na sua vida. Não coloque nome errado naquilo que Deus está fazendo. Se você está passando por um momento de luta, não chame isso de maldição, não. Chame isso de livramento, porque Deus está te livrando disso, porque não é bom para você. Se Deus está fazendo uma mudança na sua vida, te tirando da onde você está e levando você para um lugar novo, vá, não fique indeciso. Indecisão não faz parte do projeto de Deus. Deus não chamou ninguém para ficar em dúvida, Deus não chamou ninguém para ficar indeciso. Nessa noite Deus está dizendo para você, chamando pelo teu nome, dizendo: venha que eu vou mostrar para você a minha obra que eu tenho para fazer na sua vida. E lá na frente, um monte que você subiu, que seria o monte do sacrifício, será chamado de monte da adoração. Lá na frente, quando você subir nesse monte, chorando e preocupado, eu vou te mostrar que no futuro as pessoas subirão alegres e cantando, porque o lugar aonde você não entende como bênção será o monte em que Deus colocará você, para que todos vejam que a glória de Deus desceu nesse lugar. Segundo Crônicas, capítulo 3, verso número 1. Segundo Crônicas, capítulo 3, verso número 1. Olha só o que está escrito. Segundo livro de Crônicas 3, verso número 1. Então Salomão começou as obras para a construção do templo do Senhor. O que ele estava fazendo? Uma casa de adoração. Um templo para o Senhor. Em Jerusalém, no alto do monte Moriá. No alto do monte Moriá, onde Yahvé havia aparecido para Davi, o seu pai, na eira
de Ornã. No mesmo lugar que um dia alguém que foi chamado para ver coisas grandes, ele ainda não sabia que aquele lugar que ele estava subindo com toda a preocupação para entregar algo tão precioso para Deus, que ele não sabia o que estava acontecendo. O que era tribulação, o que era preocupação, na verdade, era Deus mostrando para Abraão que a terra que ele tinha prometido, que o lugar que ele tinha imaginado, o tempo todo estava aos seus pés. O tempo todo estava aos seus pés. E no mesmo lugar, tempos e tempos depois, muito tempo depois, Atos capítulo 2, verso de número 4 em diante, 5, 6, 7, 8. É o mesmo lugar que os discípulos estavam parados, preocupados. E que de repente, um vento veemente, impetuoso, começou a encher toda a casa. Começou a encher todo aquele lugar. A glória de Deus começou a encher aquele espaço. Eu estou te dizendo nessa noite que o lugar que você está, a casa que Deus te colocou, é o lugar que você tem que ficar. É o lugar que Deus vai encher. É o lugar que Deus preparou para você. É o lugar que Deus vai mostrar para você que Ele está na sua vida e vai te mostrar grandes coisas e vai transformar aquilo que você não sequer imagina. Vai mudar a tribulação, vai mudar as preocupações, e aquilo que vocês não têm um nome para ela, Deus chamará de glória, de milagre. Glória a Deus, igreja. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra nessa noite. Receba essa palavra nessa noite como uma resposta de Deus para tudo aquilo que você já orou. Deus quer você junto com Ele. E tudo o que Ele fizer, você fará junto. Ele te deu uma família. Ele te deu uma casa. Ele te deu o que é mais valioso para Ele, que são a sua descendência, para que você chamasse tudo isso de bênção e não de prova. Não chame a sua mulher de prova nunca na sua vida. Não chame seus filhos de maldição nunca na sua vida. Não chame a sua casa de desprezível nunca na sua vida. Não chame a sua despensa de desprezível jamais. Não chame o seu emprego de miserável. Não chame aquilo que Deus colocou na sua vida de vil. Mas chame pelo nome certo. Chame de pão. Chame de bênção. Chame de milagre. Chame de promessa. Porque é isso que Deus está mostrando para você. Que o que Ele pôs na sua mão, você vai transformar e vai ser uma grande bênção para a honra e glória do nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado por ter mostrado para nós um pouquinho da sua glória. Muito obrigado por ter dado entendimento à sua igreja de que aquilo que o Senhor fez, está fazendo, depende do que nós entendamos que é a bênção que o Senhor tem preparado, para que juntos, o Senhor e eu, o Senhor e nós, transformemos para a glória do Teu nome. Muito obrigado por aquilo que o Senhor colocou que está inacabado, para que eu tenha a honra de participar de uma grande construção. Muito obrigado por não me dar nada fácil, porque aquilo que vem fácil, muitas vezes eu vou desprezar, eu não darei valor.
Muito obrigado por não dar aquilo que eu pedi, mas dado aquilo que eu preciso. Muito obrigado por me mostrar que aquilo que o Senhor está fazendo, eu vou ter a honra de participar, de fazer junto. É assim, meu Pai, que eu agradeço. É assim, meu Pai, que eu entrego a Tua igreja na Tua mão. É assim, meu Pai, que eu oro pelos Teus filhos. É assim, meu Pai, que eu peço que os Teus filhos tenham paciência, que os Teus filhos tenham perseverança, para que a obra que o Senhor tem para mostrar para eles seja a obra mais perfeita. Que a Tua perfeição, meu Pai, seja na vida do Teu povo, e que tudo que o Senhor nos deu, nós possamos fazer, que se transforme em glória e em honra para o Teu nome, no nome de Jesus, amém.